Olá, bom dia, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à comunidade. Seja bem-vindo também você que está em casa assistindo a gente agora, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua estadia aqui, que a gente possa aprender muito juntos. A gente tem alguns comentários, alguns anúncios para fazer. Primeiro sobre dízimos e ofertas. Se você tem aí a sua contribuição para fazer, o nosso Pix está aqui em cima, pix@lugarcomunidade.com.br. Vamos ficar muito felizes com a sua contribuição. Nosso canal do WhatsApp, se você... Todo mundo tem WhatsApp hoje, né? Então você vai lá na barrinha de busca do WhatsApp e procura lá Um Lugar Comunidade. Você vai achar o nosso canal lá. No nosso canal tem várias notícias, várias coisas que estão acontecendo. Tem vídeos, tem meditação, tem tudo lá, várias informações você pode buscar no canal da comunidade no WhatsApp. Nós temos também as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Lá também é um poço de informação. No Instagram a gente tem lives de oração todas as terças-feiras. No YouTube a gente tem estudos bíblicos todas as quartas-feiras também. Tem informação sobre a agenda do Ministério da Família. Então, acesse as nossas redes sociais. No nosso site a gente tem também as informações sobre pequenos grupos. Se você quer fazer parte do pequeno grupo, busque lá, tem lá toda a lista, as localizações para você buscar aquele que fica mais próximo, mais perto de você, leva a comunidade com você durante a semana. A gente vai ter também no dia 30 desse mês, às 17 horas, no Centro Cultural da Diversidade, uma programação muito especial em comemoração ao primeiro ano do nosso Ministério da Diversidade. Vão ter testemunhos, vão ter louvores, histórias, vão ter discussões também, uma roda de fórum de discussões com a temática LGBT mais cristã. Então, esteja presente, vai ser muito legal para a gente aprender junto, conversar junto. Hoje a gente tem o segundo episódio da série da Bíblia, com a pastora Akeldan. A gente fala muito sobre a Bíblia, a gente conhece a Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas será que a gente conhece o básico das informações sobre a Bíblia, sobre quem escreveu, quantos livros tem, e que período que ela foi escrita, por que foi escrita, como que a gente pode entender melhor a Bíblia através, estudando um pouco mais sobre ela como livro. Essa série fala sobre isso. Seja muito bem-vindo, vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Bíblia. A última coisa é celular silencioso, por favor, para que a gente não tenha nenhum distúrbio aqui durante o culto. E é isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Obrigado por mais um sábado. Obrigado por mais uma programação aqui na comunidade. Que o Senhor se faça presente, que a sua voz seja ouvida por nós. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que jamais estamos sozinhos. Aonde quer que você vá, o lugar onde você pisa, ali está o Senhor com você. Vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos louvar aquele que jamais nos abandona, que caminha com a gente. Jamais estamos sós. Vamos lá. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim, bem maior é aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. Em quem você
você tocar, Deus também vai tocar. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocará, por saber A palavra de Deus continua viva na minha e na sua vida, porque Ele continua se revelando a todos nós. As coisas que nós menos compreendemos, aquelas coisas que são mais imediatas, Ele continua se revelando a mim e a você. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o mesmo Deus que me vê e te vê. Ele vê meus pecados, Ele vê o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, e o que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Você já teve medo alguma vez? Veio Cristo, para a glória dele eu posso te dizer que tudo se fez. Ele fez e faz tudo diferente, tudo diferente na minha e na sua vida, para a glória dele. Ele enxerga, ele enxerga o que vejo no escuro.
tira o pecado do mundo e planta a esperança na terra do meu coração. Ele é o pão que alimenta o faminto. Cristo, pão que alimenta a família. Ele é vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado e sobrecarregado. E o que Cristo Ele é o pão que alimenta, vinho esmagado e servido para todos, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. E o que Cristo oferece, Ele é. É Ele que continua sendo bom, misericordioso, maravilhoso. A palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para sempre habitaremos com Ele, o que é bom e fiel. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele anda com você. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Se você crê nessa promessa, pode cantar. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em
você tem. Canta que Ele é bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Porque Ele é bom. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Porque Ele é bom, você pode cantar mais uma vez. Eu cantarei da bondade de Deus. Para o mundo inteiro eu vou cantar. Eu cantarei da bondade de Deus. Porque Ele é bom. Amém. Senhor Jesus, obrigado porque as Tuas misericórdias chegaram até nós e chegam a cada manhã. Que hoje possa ser derramado ainda a porção dobrada do Teu Espírito, para que a gente escute a Tua voz, para que ela fale no nosso coração e nos fale desse amor infinito. Que Ele possa transbordar na nossa vida e da nossa vida também, transbordar para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Seu Justino, 50 anos. Pedreiro e pastor. Uma manhã, seu Justino acorda e agora, será que seu Justino continuará sendo um pedreiro e pastor, seguindo fiel às suas profissões, ou será que seu Justino tomará a decisão mais importante, mais difícil de sua vida? A decisão de seguir a vontade de Deus. A Globo foi entrevistar seu Justino e o repórter pergunta para ele: mas seu Justino, por que que o senhor, sendo um homem casado, decidiu dormir com a sua fiel, que também é casada com outro homem, mãe de 4 filhos? Seu Justino responde: eu não queria, mas eu tive que fazer a vontade de Deus. E seu Justino lê para o repórter da Globo o que está em Oséias no capítulo 3. Se Deus falou para Oséias, Ele também falou para mim. O Senhor me disse, Oséias 3, verso 1, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e adultera. E daí o repórter perguntou: mas seu Justino, está escrito que é para o senhor adulterar? Sim, está escrito, está na Bíblia dele, mas não tem um acento aí, seu Justino. Seu Justino, deu tela azul no seu Justino, ficou ali um minutinho e ele falou: ainda bem que você falou disso, porque uma coisa puxa a outra. E assim termina a entrevista. Você conhece o seu livro sagrado? Você já leu a Bíblia de capa a capa, de tela a tela? E além de ler o seu livro sagrado, de conhecer o seu livro sagrado, você sabe como interpretar esse livro? Ou você está que nem o seu Justino, esquecendo os acentos do seu livro sagrado? Então é por isso que a gente começou semana passada uma série aqui na comunidade sobre a Bíblia. O pastor Edson falou para a gente sobre a questão da inspiração da Bíblia. A gente vai ver como o cânon da Bíblia foi formado através dos próximos sermões. E hoje a gente vai ver como os livros da Bíblia estão organizados. Então, a gente já começa, com a palavra Bíblia. A própria palavra Bíblia quer dizer livros. Então, quando você segura a sua Bíblia na mão, na verdade, você não está segurando somente um livro, mas está segurando uma biblioteca inteira na sua mão. São vários livros. E a palavra Bíblia, ela vem porque os gregos, eles começaram a chamar os rolos de papiro de Bíblia. Papiro é aquela planta aquática, que você já deve ter ouvido falar, que a civilização pôde escrever a sua história, porque foi o material mais barato que foi ali encontrado. Bíblia vem de Biblos, que é um porto da Fenícia, no qual os gregos importavam os rolos de papiro ali para fazer as suas escritas. Então, a Bíblia protestante, que a gente tem em mãos, ela é formada por 66 livros,
39 são aquilo que forma o Antigo Testamento e 27 livros são aquilo que forma o Novo Testamento. Os judeus, eles não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, mas chamam de Tanar. As 3 letras T, N e K que formam Tanar. T quer dizer Torá, ensinamento. N, Neviim, que são os profetas. E K, Ketuvim, que são os escritos. Então, Antigo Testamento e Tanar são o mesmo grupo de textos, só que eles são organizados, eles vêm em ordem diferente. Então, por exemplo, o livro de Esther, que está ali no início do Antigo Testamento, indo para o meio do Novo Testamento, para os escritos judaicos está no finalzinho das escrituras dele, enquanto na nossa ele está mais para o início, para ele está mais no final. Então, é o mesmo livro, Esther está nos 2 livros, só no mesmo grupo de textos, mas é organizado de forma diferente. Então, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que forma aí o Pentateuco, a lei, são as alianças que Deus fez com Israel. É aquele grupo de textos que você faz aqueles seus planos, né, de ano novo e já pensa assim, não, esse ano eu vou arrebentar de estudar a Bíblia, esse vai ser o meu ano, esse ano eu vou brilhar. E daí você começa lá, Gênesis 1, que Deus criou o mundo, que Deus maravilhoso criou, e lindo, daí começa a vir os textos. Fulano viveu 65 anos e gerou a Ciclano. E depois que gerou a Ciclano e teve filhos e viveu mais tantos e tantos anos, e viveu 800 e tantos anos. E daí as provas já começam a vir, as provas são aquele texto, não vou desistir, porque cristão não desiste. Daí você continua, daí você chega em outro grupo de textos que fala assim, e fizeram de madeira de acácia tábuas para o templo para serem colocadas verticalmente, elas tinham 4,5 metros de comprimento e não sei quantos centímetros, daí você vê que a vida do cristão não é fácil. E daí você vai lá, o serviço dos sacerdotes, e tinha sacrifício diferente, dependendo das coisas que aconteceram, sacrifício diferente, daí você pensa assim, para quê, gente? Para que eu quero saber das tábuas do santuário? Nem tem mais santuário aqui hoje. Mas se a gente for ver, os 5 primeiros livros são os livros que formam que a Bíblia ela está alicerçada, ela está fundamentada nesses 5 primeiros livros. Então, não adianta assim, você quer entender Apocalipse, mas como que você vai estudar Apocalipse se não estudou os 5 primeiros livros? Quando Jesus, várias frases que Jesus fala, se você estuda a Bíblia, você já vai ver assim, olha, eu acho que eu já ouvi isso aqui em outro lugar. E realmente você já viu, e já ouviu isso em outro lugar, porque Jesus tira várias coisas desses 5 primeiros livros do Pentateuco. Quando Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está citando Deuteronômio capítulo 8. A tentação de Jesus no deserto, as 3 vezes que ele responde ao diabo na tentação do deserto, ele responde com o livro de Deuteronômio. Daí você entende que nem toda pirâmide é ruim, que na Bíblia tem um esquema de pirâmide. Quando você quer entender melhor Mateus, para entender melhor Mateus, você precisa estudar Deuteronômio. Mas então seguimos, né? Depois desses 5 primeiros livros, nós temos os livros históricos, que são Josué, Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, Esdras, Neemias, Esther. Vários livros ali. Então, de Josué até Esther, a gente vai ter vários livros que formam os livros históricos, que vão contar para a gente um longo período da história de Israel, desde a entrada na terra de Canaã, formação da monarquia, reino dividido, a ida para o exílio na Babilônia, a volta e a reconstrução de Jerusalém. É um longo período histórico que vai falar como que Deus se relacionou com o povo, como que Israel respondeu a Deus e também das inúmeras enrascadas que Deus salvou Israel. Esses são os livros históricos. Depois nós vamos para um grupo de textos, de livros diferentes, muito querido pela tradição cristã e judaica, que são os livros poéticos. Então, na casa de algumas pessoas, você vai entrar, vai estar lá o Salmo 23, né? São aqueles livros, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São vários textos muito queridos aí na tradição cristã. Aquele que habita na sombra do Onipotente. Então, esses são os livros que formam os livros poéticos da Bíblia. A gente vai ter, depois disso, os livros proféticos. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, Amós, Obadias, Joel, Oséias, aqueles livros pequenininhos da Bíblia, que quando o pregador falava, ele dizia assim, olha gente, abra aí a sua Bíblia no livro de Sofonias. Daí até as pessoas acharem Sofonias, já foi o verso, acabou o sermão, porque são livros pequenininhos, geralmente esquecidos ali. Mas esses livros pequenininhos, eles são extremamente importantes. Quando a gente vai ver, por exemplo, Jesus, na entrada triunfal que Jesus tem lá em Jerusalém, essa entrada triunfal de Jesus, ela já é colocada ali no livro de Zacarias. Lá em Zacarias, capítulo 9, fala assim, capítulo 9, verso 9, diz assim, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, no jumentinho cria de jumenta. Então, essa imagem de Jesus nos evangelhos entrando em Jerusalém, a gente tem ela reportada no livro profético de Zacarias. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles poderiam ser chamados de 4 cavaleiros de Zacarias, porque os cavaleiros não aparecem só lá em Apocalipse, mas aparecem no livro profético de Zacarias. Eles são chamados profetas menores, não porque são menores em importância, mas são menores porque são livrinhos, em extensão mesmo. Então, depois dos livros proféticos, a gente já entra no Novo Testamento. O Novo Testamento é formado pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão contar a história da vida, do ensino, morte e ressurreição de Jesus. Depois a gente entra no livro histórico de Atos, que vai contar a vida de Jesus através da sua igreja, através da igreja primitiva. Como que essa igreja se desenvolve depois que Jesus sobe ao céu. Depois a gente vai ter as cartas, então... 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Essas cartas foram escritas para um destinatário específico. Depois a gente tem epístolas gerais. Epístola é um nome bonito que também é carta, mas ela é chamada de epístola geral porque ela não tem um destinatário específico, mas ela tem um destinatário mais geral, mais universal. Então a gente vai ter Hebreus, 1 e 2 Pedro, Tiago. E por fim a gente tem Apocalipse, que é uma carta que começa com 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas escrita numa literatura um pouco diferente, né, que é a literatura apocalíptica, o gênero que as pessoas falam, o gênero revelação. Assim que os livros estão organizados, eles foram escritos em línguas diferentes. O Antigo Testamento praticamente inteiro foi escrito em hebraico, que era a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro, eles começam a falar mais aramaico. Aramaico é a língua que Jesus fala. Só que em aramaico a gente só tem partes do livro de Daniel e partes do livro de Esdras. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, que se tornou a língua como se fosse o inglês ali da época, principalmente depois das conquistas de Alexandre Magno, depois, enfim, né, do 4º século antes de Cristo. Então a gente viu que a Bíblia ela foi escrita por autores diferentes, são mais de 40 autores, num período histórico diferente, que são mais ou menos aí um período de 1500 anos, em línguas diferentes e também em estilos literários diferentes. 43% da Bíblia é formada por narrativas, é formada de histórias. 33% é formada por poesia e 24% é formado em discurso em prosa. Então, quase metade da Bíblia é escrita em história. E a gente fica pensando, por que Deus escreveu em história a maior parte da Bíblia? Será que são historinhas aí? A gente ama histórias, eu acho que desde que a gente é criança, a gente ama ouvir histórias. E é muito mais fácil memorizar uma história do que memorizar uma lista de coisas, do que memorizar tópicos. Então, as histórias elas foram carregadas aí por gerações e elas estão ali com os valores do reino de Deus através dessas histórias. Só que as histórias da Bíblia elas são um pouco diferentes daquelas histórias que a gente está acostumado. Porque a literatura ocidental, ela carrega as histórias cheias de detalhes, né? E daí a gente vai para a Bíblia, não tem tantos detalhes assim. Por exemplo, como que era a casa do filho pródigo? Quantos banheiros tinha? Que cor era a casa do filho pródigo? Não fala também muito da aparência das pessoas. Como que era o pai do filho pródigo? Será que ele era gordo? Será que era magro? Será que era mais velho? A gente não sabe. A Bíblia não fala. Mas quando a Bíblia resolve contar um detalhe, é porque esse detalhe vai ser importante na história. Tem uma história que eu gosto demais, gente.
Fala do homem mais bonito da Bíblia. Abra aí. E esse era bonito, porque, ó, como eu falei, a Bíblia não fala muitos detalhes. Quando a Bíblia quer chamar alguém de lindão, assim, nossa, esse era muito gato, ela vai dizer assim, esse tinha boa aparência. Esse daqui é mas olha só como que a Bíblia descreve Absalão. Olha só. 2 Samuel 14, verso 25 e 26. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Você já ganhou um diploma de bonito aí da sua cidade? Esse daqui, Absalão, você não ia dizer oi para Absalão, você ia aplaudir, porque o homem era um espetáculo de lindo, ele era muito bonito. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Beijo livre, hein? Hoje você chega em casa e você fala assim, meu bem, você não é Absalão, mas você da planta do pé ao alto da cabeça, você não tem defeito nenhum para mim. E é isso, a alegria das famílias da comunidade. E você que é solteiro, você se comporte, você continue em oração dizendo, Senhor, eu não te pedi nada, eu só queria um Absalão no frio desse inverno. Continue. Mas olha, gente, a Bíblia segue em descrições, mas você viu? Que bom que a Bíblia não tem descrição, né? Você já imaginou os adolescentes lendo a Bíblia? E Absalão tinha braços fortes e trapézio marcado. Ali no alto do hormônio, a pessoa ia suar lendo a Bíblia. Ainda bem, gente, mas não tem. Você pode ler tranquilo, com a família inteira. Algumas passagens não, que tem muita violência. Mas essa dá para ler tranquilo. Mas olha só o que acontece. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no final de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, o seu peso era de mais de 2 quilos segundo o peso real. Eu acho que essas balanças estavam meio viciadas. Mas aí você pensa, por que alguém vai cortar e pesar o cabelo? Para que ele vai fazer isso? É para ele mesmo saber quanto que ele está produzindo de cabelo? Se está dando certo o minoxidil da antiguidade? Para que ele pesa o cabelo? Para os calvos amigos olharem e chorarem, dizendo, eu só queria 150 gramas desse cabelo. É importante ver como que Absalão se desenvolve na história. Ele vai ser um cara que ele gosta de mostrar, ele gosta de ser celebrado, ele gosta que as pessoas vejam. Ele olha para o pai dele e diz assim, eu sei governar melhor do que você. Ele gosta que as pessoas cheguem para ele e perguntem, peçam conselhos para ele. Ele é o cara que gosta de aparecer. E é assim que ele se desenvolve. E parece que aquilo que ele tem orgulho, que é o cabelo dele, que ele gosta de mostrar, que ele gosta de pesar, ele morre por causa do cabelo, daquilo que ele tem orgulho. Porque no final da vida dele, ele está fugindo, e ele está montado numa mula fugindo, e ele passa por um carvalho, ele é preso pelo cabelo no carvalho. A mula vai e ele fica preso pelo cabelo, o inimigo pega ele e mata ele. Então, Absalão, o motivo de orgulho, ele morre por causa do orgulho dele. Então a gente olha para essa história e a gente vê que essas histórias que parecem histórias bobas em relação à nossa cultura, elas na verdade estão colocando importantes questões humanas. A gente vai desvelando, a gente vai aprofundando naquilo que é o ser humano e naquilo que a gente é. Porque chega um momento que não é só a gente que lê a Bíblia, mas é a Bíblia que está lendo a gente também. Então, tem o Robert Alter, ele vai dizer assim que são nos diálogos da Bíblia que a gente vai descobrir muito da personalidade das pessoas que a gente está estudando ali. A Bíblia vai mostrar isso para a gente através das falas, dos diálogos, que parecem ser diálogos simples, eles mostram o caráter das pessoas ali. Só que, enfim, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão pegar pedaços das histórias. Por exemplo, se uma personagem é ruim, eu pego as coisas que o personagem faz que é ruim e vou dizer que eu não posso fazer isso. Ou que, se o personagem é bom, é que eu tenho que fazer isso. Por exemplo, maquiagem é pecado. Por quê? Porque Jezabel pintou os olhos. Daí você vai olhar o texto. Jezabel pintou os olhos, penteou o cabelo e olhou pela janela. Então é pecado você pintar os olhos, pentear o cabelo e o maior pecadão de todos, olhar pela janela. Será que é assim que eu interpreto? Então, não é... Eu vou olhar a história, eu preciso ler a história.
toda e ver o que ela significa e ver como que o caráter é desenvolvido ali naquela história. Ou as pessoas falam assim, não, porque eu preciso ser como Abraão, porque eu preciso ser como Daniel. Não vai nessa, pessoal. Né? Não tem uma cova de leão ali, eu vou me atirar porque eu preciso ser como Daniel. Não é bem assim. As pessoas olham, será que eu vou na comunidade hoje? Sim ou não? Não sei. Vou pedir uma prova para Deus, porque Gideão pediu um sinal para Deus, Deus vai me dar um sinal. Vou colocar lá um pedaço de lã na frente da minha casa, se ficar tudo molhado, a lã seca, é o sinal de Deus, porque eu... E se Gideão pediu, por que eu não posso pedir? Eu sou filha de Deus? Só que se a gente for estudar a história de Gideão, a gente vai descobrir que pedir coisas, provas e sinais para Deus não foi uma coisa boa que Gideão fez. Deus já tinha dado inúmeras provas para Gideão de quem ele era, de que Deus estava ali junto com ele. O próprio anjo do Senhor tinha vindo conversar com Gideão, mas parece que nada para Gideão era suficiente. Ele ficava toda hora pedindo prova para Deus. Deus teve que até mandar um sonho para um inimigo para Gideão ouvir para dizer, realmente Deus está comigo. Gideão era um cara inseguro. Então, através da história de Gideão, a gente vê que Deus ele usa as pessoas mais improváveis. Deus usou uma pessoa extremamente medrosa para ser o seu campeão de guerra. Essa é a história de Gideão. E é interessante ver como que Deus lida com cada um de seus filhos. Gideão era a pessoa insegura que ficava pedindo prova toda hora para Deus. Daí Deus começa a brincar com Gideão. Beleza, você me pediu prova, então agora é eu que vou pedir prova para você. É o seguinte, você fala aí pro pessoal, quem ficar, ficou, quem não ficar, não vai para a guerra. Não acabou não, Gideão, você pede outra prova. Se beber água desse jeito é porque vai para a guerra. Se beber de outro... Então é Deus que começa a pedir prova para Gideão. É interessante ver como Deus ele respeita e ele lida com as nossas limitações. Ele nos ensina através delas também. Essa é a história de Gideão. Outro recurso literário que a Bíblia usa é escrever no gênero de poesia. A poesia da Bíblia, a cada 3 capítulos da Bíblia, um é poesia. E a poesia da Bíblia não é como a nossa poesia que a gente está acostumado, né? Batatinha... Agora esqueci. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenezinho quando dorme, põe a mão no coração. A gente rima palavras, mas a Bíblia rima ideias. A poesia bíblica ela é riquíssima em metáforas, em figuras poéticas ali. Então, a gente vai pegar, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó tem partes escritas em prosa e partes escritas em poesia. Na prosa, é como se fosse um texto jornalístico ali, dizendo para a gente o que aconteceu. Essa daqui foi as catástrofes que Jó passou, isso daqui foi o que ele perdeu. Esses aqui, os amigos chegaram agora. A gente vai saber o que aconteceu na história através da prosa, mas é na poesia que a gente vai entrar na angústia de Jó, na profundidade dos seus sentimentos. Ele vai chegar e vai falar coisas pesadíssimas para Deus. Ele vai dizer, Senhor, eu preferia ser um aborto do que eu passar por aquilo que eu passei. Então a gente entra ali no cerne do sentimento, através dos textos poéticos. Deus, quando ele fala na Bíblia, ele não só fala de qualquer jeito, assim. Jesus, quando ele fala, o pastor Marcelo que fala nisso, né? Jesus fala, tem até acentuação nas sílabas, em sílabas. É como se Jesus fosse um repentista do Nordeste, assim. Ele fala bonito, ele fala usando meio que um repente. E Deus, quando ele vai falar algo muito sério, ele fala em linguagem poética, ele fala através de poesia. Quando ele dá a profecia para os seus profetas, ele fala em poesia. Isso está... por exemplo, um dos exemplos, Isaías 9, verso 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus ele não só fala como ele fala bonito quando ele fala através de poesia. Por último, a gente tem o discurso em prosa. O discurso em prosa é a formação de um argumento. Você pega várias ideias e as alinha e coloca para as pessoas. Então, a gente vai ter isso muito nas cartas de Paulo. Nesse desenvolvimento de um argumento. Lá nas cartas de Paulo, Romanos 7, verso 7, por exemplo, diz assim. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada à lei pelo seu marido enquanto ele vive, mas se o seu marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Paulo tem a leve impressão de que eu estou conversando com alguém que tem TDAH quando estou lendo as coisas de Paulo, porque ele
muda de assunto toda hora. Ele é hiperativo. Ele está falando de uma coisa, depois está falando de lei, depois é casamento, gente. Paulo, ele é brilhante. E ele é extremamente persuasivo. Ele quer fazer com que a gente entenda. Vocês querem entender lei? Vou mostrar para vocês. É o seguinte, está vendo a lei aqui que vocês estão, mas acho que vocês estão interpretando errado, pessoal. Então ele dá um argumento e dá um exemplo para exemplificar o argumento que ele deu. E às vezes ele é muito doido, porque ele dá às vezes o exemplo antes do argumento. Então você tem que ficar ligado com Paulo. Mas no final ele vai te convencer, porque ele é bom nisso. Então esses 3 estilos literários a gente viu aqui. E você pode estar se perguntando, beleza, já vi como a Bíblia é organizada, já tenho uma noção disso. Já sei que a Bíblia usa linguagens e gêneros diferentes, mas como que eu vou saber se aquilo que eu estou lendo eu estou interpretando de forma correta ou não? Tem uma passagem de Jesus com os seus discípulos que eu fico pensando bastante. Jesus ele falou algumas vezes claramente que ele ia morrer para os seus discípulos e os discípulos não entenderam. Claramente ele falou, então, gente, pelo menos 4 vezes em Mateus ele fala, porque ele fala assim, outras vezes ele fala assim através de metáforas e tal, mas ele fala assim claramente, então, gente, eu vou ser preso, eles vão me açoitar, eles vão me matar. É isso que vai acontecer. Então, gente, compensa, eu preciso ir para Jerusalém, vai acontecer isso. E os discípulos não entendem. Então, em Mateus 16, Jesus fala, então, gente, eu vou morrer. Quando Jesus acaba de falar, Pedro vira para ele e fala assim, não, Senhor, isso não vai te acontecer. Não, claro que não, claro que isso não vai. Então, uma das reações dos discípulos é, isso não vai acontecer. Negação. E Jesus fala, Pedro, você tá com uma ideia que não é do meu reino. Eu vou morrer sim. No capítulo 17 de Mateus, Jesus fala, então, gente, eu vou morrer. Os discípulos ouvem o que Jesus falou e ficam tristes. Essa mesma história é contada no Evangelho de Marcos e Marcos diz assim, eles não entendem completamente o que Jesus falou, eles ficam com vontade de perguntar, mas têm medo. Então, uma segunda reação é, eu entendo um pouco do teor do que você está me falando, mas eu nem vou me aprofundar muito porque eu não quero saber. Eu não quero saber porque eu tenho medo do que eu vou ouvir, porque eu acho que o que eu vou ouvir eu não vou gostar. Então, eu não vou perguntar, eu vou ficar quieto aqui na minha. E a terceira reação, que eu acho que é uma das mais bizarras que eu achei também, Jesus fala que ele vai morrer no capítulo 20, e logo depois, uma mãe pergunta, então, Senhor, tem uma posição legal aqui para os meus filhos, aqui de liderança no teu reino? Jesus acabou de falar, gente, então, vocês acham que isso daqui, né, vai ser sucesso, mas na verdade vai ser fracasso, porque eu vou morrer. Ela ignora o que Jesus fala. E ela perde um lugar privilegiado no reino. Ela continua achando que o reino vai ser do jeito que ela acha. E Jesus fala, não, não é desse jeito. E eu fico pensando, por que eles não conseguiam ouvir o que Jesus falava? Mas teve alguém que ouviu. E esse alguém está em Mateus capítulo 26. Em Mateus, no capítulo 26, Jesus, ele vai numa janta na casa de Simão, diz assim, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse, por que vocês estão se incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O que essa mulher fez, Jesus colocou como muito importante. Logo depois disso, Jesus ele vai cear com seus discípulos e ele diz assim, olha, essa ceia aqui que eu estou fazendo com vocês, esse vinho que eu estou bebendo, esse pão que eu estou comendo, façam isso em memória de mim. A minha memória será carregada, mas a dessa mulher de alguma forma também será.
Porque ela conseguiu ouvir o que Jesus falou. Ela entendeu que Jesus ia morrer. E ela comprou um perfume caro. Os discípulos não entenderam o tempo que eles estavam vivendo, porque eles olham para o perfume caro que essa mulher comprou e falam assim, isso daí é um desperdício. Eles não entendem o tempo que eles estão vivendo, porque eles sempre podiam comprar outros perfumes e, dar o dinheiro do perfume, dinheiro de coisas para ajudar as pessoas. Mas Jesus, eles não iam ter sempre. Jesus era aquela noite ali. Simão, em outras descrições dessa mesma história, ele foi curado por Jesus, ele não entende muito quem Jesus é, porque ele olha para essa mulher e ele fala assim, se Jesus fosse profeta, ele ia saber que essa mulher não presta. Ele não ia deixar ela ficar perto dele. Então ele não, apesar de ele ter sido curado por Jesus, ele duvida de quem Jesus é, porque se ele soubesse quem ela é, não deixaria ela ficar perto. Jesus, então, ele conta uma história para Simão. Ele fala assim, Simão, tinha uma pessoa que tinha muito dinheiro e deviam para ela 2 pessoas, deviam muito dinheiro. Um devia muito e o outro não devia tanto. A quem essa pessoa ama mais? Essa pessoa perdoou as 2 pessoas. A quem ele ama mais? A quem devia muito ou quem devia pouco? Daí Simão fala assim, olha, ama mais a quem mais ele perdoou. Daí Jesus vira para Simão e fala assim, Simão, eu cheguei aqui, você não me ofereceu uma água para eu lavar o pé. Você nem me cumprimentou. Você nem me deu um ósculo, você nem me cumprimentou. E essa mulher não para de beijar os meus pés, de lavar os meus pés e de secar com seus cabelos, de beijar os meus pés. Então, ela é muito amada porque ela é muito perdoada. A ideia do texto não é dizer assim, olha, já que quem é muito perdoado é muito amado, então vamos arrebentar de pecar, que daí nós seremos muito perdoados, logo seremos muito amados por Deus. Não é essa a ideia. A ideia é a visão que essa mulher tinha. Ela reconhecia quem Jesus era porque ela reconhecia o que Jesus fez por ela. Ela tinha um relacionamento com Jesus. Os discípulos, eles estavam muito focados nas necessidades, no sonho que eles tinham. Então, eu fico pensando, a gente não é mais esperto que os discípulos. Então, quando eu olho para essa história e pensando assim, nossa, por que eles não ouviram Jesus? Eu fico pensando, se eu e você, se a gente vivesse na Palestina do 1º século, será que a gente ouviria Jesus? Você acorda lá, você vai para o seu trabalho e você sabe que você vai pagar impostos pesadíssimos para o romano que está ali do seu lado. E você odeia aquele romano, porque você sabe que você poderia ser muito bem sucedido se ele não existisse ali na sua vida. Então, qual que é o seu maior sonho? Acabar com essa opressão. Que Jesus que você quer? Um Jesus que acabe com o Império Romano. Eu quero esse Messias. Quando o Messias aparece e fala assim, o meu reino não é desse mundo, não é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir que Jesus vai morrer. Eu quero ouvir que ele continue curando as pessoas e que o governo de opressão acabe. Eu não consigo ouvir o que Jesus fala. Eu consigo ouvir as partes que dá certo, que se encaixa com o plano que eu tenho de Deus. Eu não consigo ouvir sobre o reino dele ou sobre o plano que ele tem. Eu consigo recortar as partes que eu acho interessantes que se encaixam na minha vida. Os discípulos vinham assim. Simão, ele olhava para Jesus e perdeu o foco daquilo que Jesus fez por ele. O foco dele começou a ser, não, acho que não é um Messias tão bom assim. Eu acho que se ele fosse bom mesmo, o foco dele começou a ser outras pessoas, porque parou de ser Jesus. Parou de ser quem pode ou quem não pode se aproximar de Jesus. Agora, essa mulher, ela comprou o perfume mais caro porque Jesus era o que tinha mais valor para ela. Porque ela sabe o que Jesus fez por ela. Ela sabe como que Jesus transformou ela. E ela viveu um grande amor ali com Jesus. Não foi só algo que Jesus curou. Foi quem ela se transformou através do relacionamento com Jesus. Então ela consegue ouvir até mesmo as partes que ela não quer ouvir. Ela ama esse Deus. Ela consegue ouvir que ele vai morrer. Ela tem um coração aberto para isso. Quando a gente olha para a Escritura, a gente fica pensando que tipo de leitura eu estou tendo da Escritura. Se eu tenho um coração cheio de gratidão, se eu entendo aquilo que Deus fez por mim, a minha leitura vai ser outra. A minha leitura não vai ser eu tenho a verdade e agora você precisa se tornar igual a mim.
e precisa aprender comigo. Não vai ser uma leitura de superioridade, não vai ser uma leitura de, enfim, que vai dividir, vai trazer morte na vida das pessoas. Quando a gente olha para o Salmo 1 da Bíblia, que fala assim, feliz é o homem. Quem que é o homem feliz? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Eu torno a fazer as coisas porque eu tenho prazer nas coisas. É muito difícil fazer com recorrência algo que eu não gosto de fazer. Agora, quando eu começo a ter prazer em algo, eu começo a fazer recorrentemente. A Escritura fala que a palavra meditar em hebraico é a palavra hagar. É como se eu mastigasse. Então, quando eu estou meditando na palavra de Deus, é como se eu estivesse mastigando ali aquele verso. Mastigando, e uma hora eu vou engolir aquilo vai fazer parte de mim. Parte de quem eu sou. E aí eu vou me tornar, como diz o Salmo 1, ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto. Várias vezes a Escritura coloca o homem justo como uma árvore plantada junto às águas. Jeremias 17 vai falar disso, mas é uma figura que lembra muito a árvore da vida, porque a árvore da vida é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo que ele faz prospera. Essa palavra salar do hebraico não é só que o homem, tudo que ele faz prospera, mas ele faz tudo prosperar. Ele faz as pessoas que estão do lado dele prosperarem. A minha leitura da Bíblia, ela vai fazer com que eu tenha uma vida feliz, com que independente das estações da minha vida, do ano, a minha folhagem não murcha, eu permaneço firme, porque eu me alimento dessa água abundante, que é o próprio Jesus. Eu me alimento dessa água e quem está do meu lado eu faço prosperar também. É como se eu me tornasse uma árvore da vida na vida de outras pessoas, porque eu recebo da vida que é Cristo e eu transbordo essa vida para as pessoas. Então, que a nossa leitura da Bíblia, a gente consiga ouvir o que Deus fala para a gente, não as partes que a gente gostaria que Ele falasse. Ou só as partes que a gente gosta, mas que a gente realmente escute o que ele está falando, e para isso a gente precisa de um coração grato. A gente precisa de um relacionamento vivo. E esse relacionamento consiste em eu ter esse prazer em meditar nas lições, nas instruções que ele me dá todos os dias. Senhor Jesus, através do estudo da Tua Palavra, que a gente possa realmente escutar aquilo que o Senhor diz. E assim como essa mulher que deu o que era mais valioso, a gente possa encontrar nas Tuas palavras o que é mais valioso para a vida, porque a Tua palavra nos ensina como amar melhor as pessoas. Pecado é errar o alvo, pecado é não amar corretamente. Que o Senhor nos ajude a ter um amor mais parecido com o Teu. Que o Senhor nos ajude a ouvir com cuidado aquilo que o Senhor nos fala e a ter prazer em meditar na Tua palavra. Nos ensina, Senhor, e nos ajude a ter uma vida feliz ao Teu lado. Que a nossa leitura, que a nossa interpretação da Tua palavra traga prosperidade e vida para as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente possa ser feliz ao Teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando te encontrei, eu me achava indiferente e julgava ser alguém pior. Mas a sua voz rompeu as sombras e o silêncio
quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo que existe ao meu redor. Mesmo antes que eu dormisse, me levou além da multidão, alcançou meu rosto e os meus olhos se abriram, e eu me apaixonei por essas mãos. Que eu quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo que existe ao meu redor. Tudo que eu quero é amar, amar e ser como você. Enxergar o mundo que existe ao meu redor. Plantado às margens de um rio, eu te vi, eu te vi. Como um cedro plantado à margem de um rio, eu te vi, eu te vi. Plantado à margem de um rio, eu te vi, eu te vi. Como um cedro plantado à margem de um rio, eu te vi, Você pode se levantar para abençoar o seu irmão com a bênção que está escrita assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada por estar aqui com a gente espera você no próximo sábado.